Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de gramática que a gente começou na terça-feira, então hoje é quinta, e a gente parou nessa questão de vocabulário de família. Aqui a gente teve alguns vocabulários e o que acontece? Eu terminei o nosso último vídeo, a nossa última aula, falando que a gente ia fazer um exercíciozinho prático só para tentar memorizar algumas desses vocabulários que estão aqui. Então, olha, aqui a gente tem um exercício com 5 perguntinhas e vocês podem ver aí uma family tree, uma árvore da família. Aqui a gente tem alguns personagens, né? Henry, Alice, Fred, Anne, Mark, Sofia, John, Don, Alice, Jen e Lori. Aí vocês podem partir dessa árvore da família, vocês vão tentar para mim resolver essas 5 questões que estão aqui. É de marcar X, então vocês vão pausar esse vídeo nesse momento. E caso vocês não consigam lembrar o que é parents, o que é sisters, grandparents, brother and sister, husband and wife, grandparents, aunt, uncle, father, grandparents, uncles, parents, uncle, cousin, grandfather, esses termos vocês retomam eles aqui na página anterior. Deem uma olhada primeiro e depois vocês vão começar a fazer esse exercício aqui. Aí vocês pausem o vídeo, porque quando a gente retornar, eu já vou retomar com a resolução dessas questões. Então, pessoal, vou pedir para vocês pausarem o vídeo, ok? Eu não vou pausar o meu, vou dar continuidade, mas vocês pausem o seu e façam o exercício antes de ouvir o que eu tenho que falar agora. Beleza, eu vou mudar isso. Agora aqui eu já trouxe já a resolução das questões. Então, olha, o Henry e a Alice, eles estão aqui na cabeça da árvore. Eles são pais da Anne, do Mark e da Sofia. Esses três aqui são irmãos. E a Sofia casou com John e teve 2 filhos. O Fred e a Anne casaram, tiveram Lori e Jen. E Mark é o filho solteiro ali no caso. Aí a primeira pergunta foi: Henry e Alice são, nesse caso, Lori and Jen. Eles são o que da Lori e do Jen? Eles são grandparents. Eles estão aqui no topo da nossa árvore. Don and Alice are. Don and Alice, eles são filhos de Sofia e do John. E eles são o que? Brother, que é para masculino, e sister, que é para feminino. Fred is a of Don and Alice. O Fred é o que do Don e da Alice? Don e Alice está aqui e o Fred está nesse canto aqui. Ele casou com a tia deles, que é a Anne, então ele é o tio, é o uncle. A Sofia e o John, a de Sofia, e o John está aqui. Sofia e John, a de of Don and Alice. Eles são o que? Parents, são os pais do Don e da Alice. Última questão aqui, número 5. O Henry is the of Lori, Jen, Don and Alice. Lori, Jen, Don and Alice. Ele é o quê? Ele está aqui na nossa cabeça e ele tem os filhos dele, são esses 3 aqui, os filhos dele. A Anne casou com Fred, a Sofia casou com John e tiveram os netos. Então ele é o quê? O avô deles. Então é o grandfather. Se fosse a Alice, ela seria a grandmother. Então, pessoal, esse exercíciozinho aqui é só para tentar fixar alguns vocabulários relacionados à família, mas não precisa se preocupar, porque a gente vai ver isso nos nossos textos que a gente vai trabalhar. E o vocabulário, a melhor forma de aprender ele é vocês ver ele dentro de uma frase, dentro do contexto. Porque é muito fácil falar sister, brother, mas se você estiver dentro de uma frase, vai ficar mais fácil para memorizar. Então, hoje eu vou dar uma class overview, que é o resumo da nossa aula que a gente teve por último aí. E eu vou falar alguns pontos, eu vou retomar alguns pontos, só para a gente fixar um pouco mais. E introduzir alguns pontos novos também. Então, olha, o que eu sempre falei durante as aulas dos textos, que a gente teve segunda e quarta? Eu falei que toda sentença em inglês, ela tem que ter sujeito e verbo. O que acontece então? Ali eu coloquei a primeira frase, olha, I é a primeira pessoa do pronome pessoal, o eu, no português. Ele é o sujeito, a gente tem o verbo drink, que é o verbo beber, to drink, e o complemento milk. Eu bebo leite. I drink milk. Aí então, olha, toda frase vai ter que ter um sujeito e um verbo, pelo menos. O complemento ali é consequência.
E eu coloquei ali a terceira pessoa do singular para feminino, que é o she, o ela. She drinks milk. Lembra que quando está na terceira pessoa, a gente faz o quê? Terceira pessoa, a frase está no presente, o verbo que vem depois do pronome pessoal da terceira pessoa, ele vai vir com esse Szinho aqui, que vocês estão vendo aqui no final de drinks. Então, ficaria I drink, you drink, he drinks, she drinks, it drinks, we drink, normal, you drink, faltou o R aqui, you drink, they drink. Beleza. Então, o que a gente tem que lembrar é da terceira pessoa do singular. O verbo, quando a frase está no presente, a terceira pessoa do singular, he, she ou it, o verbo que vem logo na sequência, ele vai ter esse Szinho no final para indicar que está referente ali a um pronome pessoal da terceira pessoa do singular. Poderia tanto estar o nome he, ou poderia estar o nome de uma pessoa, Pedro, que é masculino, se eu referenciar ele com o he, o nome feminino, então o nome de algum animal, the dog, um cachorro, the dog, algo do tipo, o cachorro, e assim por diante. Então, vou retomar aqui o nosso slide. Olha, pronomes pessoais. Eu falei muito disso aqui, ó, personal pronouns. Primeira pessoa do singular, I, significa eu. Segunda pessoa do singular, you, você. Terceira pessoa do singular, he, she e it. He para ele, she para ela, it para ele e ela, mais referente a coisas ou animais. Primeira pessoa do plural, we. Segunda pessoa do plural, you. Aí vocês vão reparar que a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, a escrita, a grafia é a mesma. Vai depender do contexto da frase para você saber se está falando de você ou de vocês, que é o nosso segunda pessoa do plural. Terceira pessoa do plural ficou mais simples. É o they, eles e elas. E serve tanto para coisas e animais. Então, nesse caso aqui, olha como é que a coisa no inglês vai melhorando, vai ficando mais fácil. A terceira pessoa do singular, a gente tem 3 pronomes pessoais para representar ela, o he, o she, o it. Quando chega na terceira pessoa do plural, o they representa os 3 juntos. Então, você já não precisa se preocupar tanto assim. O they vai ser tanto para eles e elas, para coisas e animais. O verbo to be, que é o que a gente falou, que a gente aprende muito na escola, desde o início, esse aqui é o verbo to be na forma dele no presente, present simple. Então, o que acontece? Eu tinha falado com vocês também essa questão do verbo to be ser diferente na terceira pessoa do singular e também na primeira pessoa do singular. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, quando você memorizar as outras pessoas, por exemplo, a segunda pessoa do singular, a primeira do plural, a segunda do plural e a terceira do plural, a terceira do singular é tudo isso. E a primeira, que é diferente, é I am, I am. You are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, esse aqui é o verbo to be no presente. É só memorizar que is é para a terceira pessoa do singular e a primeira pessoa do singular, I am. Hoje eu já vou começar a introduzir aqui como que seria o verbo to be no passado. Por quê? Só para a gente notar que as coisas vão ficando realmente mais fáceis. Olha, observem aqui. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Repare uma coisa. Lembra que aqui o que a gente tinha diferente era a terceira pessoa do singular, mais a primeira do singular. Agora, no passado, as coisas ficaram mais fáceis ainda. Você não vai precisar memorizar. Você só precisa memorizar 2 palavrinhas. Was, que é essa primeira aqui, e o were. Por quê? Porque ele serve tanto para a primeira pessoa do singular quanto para a terceira pessoa do singular. Então, você vai usar ele tanto para he, para she, para it e para I. I was.
Já o were, ele vai ser para os demais pronomes pessoais. O you, na segunda pessoa do singular, o we, na primeira pessoa do plural, you, na segunda pessoa do plural, e they, na terceira pessoa do plural. Então, o que a gente tem aqui é uma sequenciazinha do verbo to be, que vocês podem reparar. Deixa eu diminuir um pouco aqui o nosso quadro. Isso. O I am. No passado é I was. Tira aquele am ali. I was. You. You are. No passado é you were. He is. E he was. She is. She was. It is. It was. We are. We were. You are. You were. They are. E they were. Ok. Então aqui a gente tem a sequência do verbo to be, tanto no presente quanto no passado. I am, I was. You are, you were. He is, he was. E assim por diante. Então as coisas ficaram mais fáceis. No presente, o verbo to be ele tem três formas de se escrever ele. Então no presente, a gente tem o am, a gente tem o is e a gente tem o are. No passado a gente tem só duas para escrever o verbo to be. Passado, que é o was barra were. Já vai ficando mais simples. Ou seja, aquela primeira pessoa que tinha uma exceção aqui desse I am, não precisa mais dele, que vai ser I was, assim como para a terceira pessoa do singular. Beleza? Como a gente vai ver isso em outras frases, nos textos, vocês vão começar a pegar que já está o verbo to be no passado e assim por diante. Continuando. Então, olha, o pronome pessoal I, referente ao eu, no português, primeira pessoa do singular, sempre é escrito em letra maiúscula. Isso é um fato muito importante. Quando você for escrever uma frase em inglês e tiver já com o primeiro pronome ali na primeira pessoa do singular, I drink, vou usar o verbo to drink, beber, I drink milk. I drink milk, você não vai escrever I drink milk. Esse izinho minúsculo aqui não. Ele sempre é com I maiúsculo, independente se ele vem no início da frase ou no final. Vou colocar outra frase aqui. Pedro drinks. Drinks por quê? Porque Pedro é he. Pedro drinks milk. And I drink juice. Juice é suco. Então aqui a gente tem uma frase maior um pouquinho, com dois sujeitos, né? Pedro é o primeiro sujeito, referente ao verbo drinks, por isso do Szinho. Então, Pedro drinks milk. And I drink juice. Juice é suco. Aqui não precisou do S, que é a primeira pessoa do singular. E o que aconteceu? Esse I não veio no início da frase igual nessa primeira aqui, ele veio no meio, só que eu escrevi ele com letra maiúscula, eu não escrevi ele assim, porque estaria errado. Então, o certo é escrever sempre ele com letra maiúscula. Beleza. Então, olha, independente de sua localização na sentença, seja no início da frase ou no meio. É o que a gente teve aqui, referente aqui, olha, apareceu no meio e apareceu de letra maiúscula do mesmo jeito. O pronome pessoal it, que é aquele pronome da terceira pessoa do singular, que o verbo que vem depois dele, quando a sentença está no presente, a frase está no presente, ele vai vir o verbozinho que vem depois desse pronome pessoal, vem com Szinho acompanhando. Pode ser usado para referir-se a coisas, animais, objetos, situações do ambiente, etc. É o que a gente falou. Ele é referente ao ele e o ela no singular para coisas e animais, pode ser um objeto, né? Situações do ambiente. Em inglês, os verbos não variam de acordo com as pessoas. O que acontece? No português a gente tem aquelas várias conjugações, eu como, eles comeram, nós comemos e assim por diante. No inglês as coisas vão ficar muito mais fáceis,
na vida de vocês. Vocês não vão precisar se preocupar com a conjugação em si. A única coisa, no presente, o que você tem mais que se preocupar é de pôr o Szinho na terceira pessoa do singular, quando for he, e she e it. Mas quando, em relação aos outros verbos, olha, ali a gente tem, eu coloquei aqui o exemplo do eu como. É I eat, eu como, pronto. E eles comem, tá já na terceira pessoa do plural. They eat. Ou seja, o verbo não varia. A escrita dele é a mesma. É eat, eat. Ele só vai variar, vou colocar ele todo aqui. You eat, você come. He, aí aqui já começa a mudança, ó. He eats, por causa do Szinho ali no final. She eats, it, eats. A mudança não é na conjugação do verbo, não. A gente não vai conjugar ele. A gente conjuga ele mentalmente na hora de traduzir. Só que a forma escrita dele, ó, I eat e you eat. A terceira pessoa do singular que tem que acrescentar o S. É they eat, we eat, you eat. Ótimo. Então aqui, essa questão que eu coloquei aqui é só para vocês perceberem que no inglês os verbos não variam de acordo com as pessoas. A escrita deles é igual, só vai variar na terceira pessoa do singular, mas não por questão de estar variando por pessoa. É por causa dessa regra cristalizada que a gente tem na língua inglesa de ter que colocar o Szinho quando a frase está no presente após o verbo. Continuando aqui. Então, olha que eu repeti as frases e coloquei. Nos exemplos acima, o verbo eat, que é o verbo comer, se eu fosse escrever ele na forma infinitiva dele, é o verbo to eat, que é o verbo comer. Forma infinitiva, vocês lembram por quê? Por causa dessa partícula to, essa palavra to aqui no início. Está indicando que ele está na forma simples do verbo e o que acontece? Ele não está em forma nenhuma conjugada nem nada. Por isso. To eat. Então, o que a gente tem aqui? Nos exemplos acima, o verbo eat, que é o verbo comer, não variou de acordo com as pessoas. Porém, é possível saber se é plural ou singular e se uma ou mais pessoas, observando o pronome pessoal. Se é uma ou mais pessoas. O que acontece? Aqui, olha, nessa primeira frase, eles comeram, a gente sabe que é mais de uma pessoa que comeu, por causa do pronome pessoal da terceira pessoa they, que vem aqui, ó, they eat. Já que a gente não sabe, o verbo não vai indicar para você em qual pessoa que tá, você tem que olhar o que antecede ele, que é o pronome que tiver antes. Ou o nome de uma pessoa, ou o nome de várias pessoas, e assim por diante. Então, olha, eu como é I eat. Eu sei que é uma pessoa só, eu como. Eles comeram, they eat. Então, a partir disso, a partir de você observar a frase, você vai conseguir identificar se está no plural ou no singular, se é uma ou mais pessoas que está ali naquela sentença. Continuando aqui. Apesar dos verbos não variarem, é necessário notar que quando o verbo é colocado em uma sentença que o sujeito seja da terceira pessoa do singular, lembra dela, terceira pessoa do singular? He, she, it. Vocês vão cansar de ouvir eu falar sobre a terceira pessoa do singular, para a gente cristalizar isso na nossa cabeça, para não ter erro mesmo. Então, ó, terceira pessoa do singular, he, she, it, é obrigatório o uso do S no final do verbo. Então, ó, exemplo, she eats, ela come. He eats, ele come. O Szinho ali no final do verbo eat. É a outra frase ali. The dog is he. The dog, o cachorro, dog. Is he. Is, verbo to be, é referente à terceira pessoa do singular. The dog, lembra qual que é o pronome pessoal referente a ele? É o it. O itzinho que a gente tem na terceira pessoa aqui. Deixa eu só voltar. It. It é referente ali no caso ao the dog. E quando é it, o verbo to be é is. Por isso que ali a frase tá the dog e o que vem depois é um is. Porque ele está referindo a esse it aqui. The dog is he. He é igual a palavra, o significado dela é aqui, here. Aí depois tem a outra frase ali, ó. It eats a lot. It eats com Szinho, porque tá na terceira pessoa do singular. Eats a lot.
A lot é igual a muito. Temos também o a lot of, que é muito também. E a gente vai vendo esses novos vocabulários com o tempo, em outras frases, em outros textos e assim por diante. Então, olha, it eats a lot está falando que esse cachorro aqui de cima, o cachorro come muito. The dog is here. It, para não escrever the dog eats a lot, ele substituiu aqui o quê? A gente já tem o sujeito aqui na primeira, the dog is he, the dog eats a lot. Para não ficar uma coisa repetitiva e redundante, a gente coloca o it, que é o pronome pessoal referente na terceira pessoa a coisas animais. Então, the dog is he, eats a lot. Então, o que come muito? É o cachorro novamente. Está só reafirmando, só que usando um pronome pessoal para não ficar uma coisa redundante. Beleza. Então aqui a gente continua. Eu vou mudar para a nossa próxima página. E aqui a gente tem algumas sentenças, olha. Só para a questão de vocabulário. Essa aqui também tem algumas sentenças que vocês poderiam estar colocando no Anki em ordem, com o objetivo de quê? Tá memorizando também esses novos vocabulários em frases, não sozinhos. Porque é muito difícil a gente decorar uma lista de palavras. É difícil, é chato, porque é uma atividade muito ruim você pegar uma lista de palavras, copiar aquela palavra várias vezes, tentar memorizar dessa forma. Fica uma coisa forçada e não é uma coisa natural. Porque normalmente você vai aprender a partir de leitura, ouvindo uma música, vendo um filme, mas tudo isso vai estar a frase no contexto. Vai ter uma sentença ali por trás dela. Porque é o que eu falei, dependendo da sentença, pode mudar o sentido daquela palavra. Igual a gente aprendeu sobre a palavra, o verbo to look, que é o verbo olhar em inglês, e quando você quer falar que parece bonito, parece alguma coisa, looks, parecer. Então vai depender da sentença. Então aqui, olha, a primeira sentença que a gente tem é o sujeito Pedro, sempre lembrando aquilo que eu reafirmei no início da aula. Toda sentença em inglês, ela vai ter sujeito e um verbo, e o complemento é consequência ali na frase. Pedro is, sujeito é o Pedro, is é nosso verbo aqui to be, is. Pedro is my neighbor. Pedro é meu vizinho. He is my neighbor. Então, olha, o pronome pessoal referente a Pedro é he, né, masculino. He is my neighbor. Só mudou aqui que a gente colocou um pronome pessoal, porque o resto da sentença ficou igualzinha, porque o verbo to be é o mesmo ali para os dois. Anna is at the supermarket. Ana está no supermercado. She is at the supermarket. Então, ela está, o pronome pessoal referente ao she, que a gente pode ver aqui. She is at the supermarket. The dog is outside. The dog is outside. It is outside. Aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu no nosso exemplo aqui de colocar the dog is he, it eats a lot. Então, para não repetir the dog eats a lot e para não repetir aqui, ó, the dog is outside, o pronome referente a ele é o it. Então, ó, the dog is outside, it is outside. Outside é lá fora, que significa. Ana e Maria are friends. Ana e Maria são amigas. We are friends. Nós somos amigas. Eu até falei com vocês daquela questão do Friends, né, que tem um seriado muito bom, que é um seriado de comédia, e os episódios assim não passam de meia hora. E se você for começar a assistir seriado agora, você não tem o hábito ainda de assistir, eu recomendo começar por How I Met Your Mother, Friends, seriados de comédia, porque eles são menores, né, cerca de 20 a 30 minutos, e você vai ter essa questão da comédia ali, o humor no seriado, que vai fazer você ficar pelo menos mais relaxado em aprender. Você vai estar aprendendo a língua inglesa a partir de algo que vai te tornar mais relaxado. Então, é uma boa dica aí também começar por seriados de comédia, pessoal. A última frase ali, olha, José, Ana, Pedro e Maria are upstairs. Upstairs. José, Ana, Pedro e Maria estão lá em cima. Upstairs significa lá em cima. They are upstairs. Eles estão lá em cima. Então, o pronome pessoal referente a ele todas essas pessoas aqui, no plural é o they. They are upstairs. Então, olha, como é que o pronome pessoal é importante, né?
Aqui a gente teve que enumerar todas as pessoas, José, Ana, Pedro e Maria. E aqui a gente colocou um pronome pessoal que deu vida ali à frase, deu sentido à frase só a partir dessa única palavrinha aqui. Então, em inglês é uma coisa bela, né, pessoal? Como vocês podem ver. Essas frases que eu recomendo colocar no Anki, porque a gente tem a tradução delas aqui na frente, e é bom porque tem alguns vocabulários aqui que ainda a gente não trabalhou nesse texto, nesse primeiro texto que a gente vai terminar ele amanhã, na sexta-feira. Então, olha, supermarket, neighbor, outside, friends já trabalhamos. Upstairs, up, a gente já trabalhou, né, que é em cima, e down era embaixo. A gente viu isso também. Continuando aqui, pessoal. Esse exercício aqui também eu vou pedir vocês para tentarem fazer. Vocês vão dar uma pausa nesse vídeo e vão tentar fazer. Caso vocês não lembrem, porque aqui eu coloquei, olha, membros da família, masculino e feminino, escreva abaixo o termo do sexo oposto. Então, isso aqui é mother, o sexo oposto dela é father. Brother, o que é o sexo oposto? Son, uncle, grandmother, granddaughter, nephew, wife, mother-in-law, cousin. Então, vocês vão tentar fazer isso daqui. E depois vocês me mandam a resposta pelo WhatsApp, só pra gente conferir junto aí, pra tornar a aula um pouquinho mais interativa também. Antes de tentar fazer, vocês retomam lá em cima, que vocês têm esse PDF aí na plataforma, dão uma olhada aqui no vocabulário, dá uma checada nas palavras, o que é cada coisa, depois vocês tentem fazer esse exercício aqui do final. Novamente, mandar pra gente as respostas no WhatsApp. Vai ser um prazer ver como está o andamento de vocês. Tá, pessoal? Então, o que acontece? A gente vai terminar essa aula aqui por hoje. Semana que vem que a gente vai ter a nossa próxima aula de tópico de gramática. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar tanto mensagem privada no WhatsApp ou no nosso grupo, ou então pelo nosso e-mail aqui, englishcourseovercoming@gmail.com. Então, olha, aqui a gente termina com uma frasezinha aqui de motivação mesmo, que eu acho que são palavras que valem ouro quando você está aprendendo um novo idioma, ou aprendendo qualquer outra coisa. Está aprendendo a andar de bicicleta, aprendendo a nadar, aprendendo a cantar, tocar um instrumento. Motivação. Então, olha, motivação é de máxima importância para o sucesso. Temos que desejar fazer algo para assim obtermos o sucesso almejado. Então, se você quer aprender inglês, você tem que desejar aquilo como se fosse uma das últimas coisas do mundo que você queira. Então, você tem que querer aquilo da maneira que, não que você vai ficar bitolado, estudar assim, dia e noite, não. Você vai separar, vai organizar o seu dia, a sua semana, e vai ter um planejamento. Vai ser a medida do... Você tem que adaptar aquilo que você quer à sua realidade de vida. Não adianta você falar que vai estudar 3 horas seguidas por dia, porque isso não é uma coisa eficaz. No máximo, você ficar sentado em frente ao computador, estudando sozinho mesmo assim, 60 minutos por dia, meia hora, para não ficar uma coisa cansativa. Porque a gente ficar tentando colocar muita informação de uma vez só, o nosso cérebro ele não consegue absorver. No outro dia, você já não vai estar lembrando metade daquilo que você estudou no primeiro dia. Então, tudo é um processo. Você tem que ir colhendo os frutos à medida que você vai assim, subindo escadinha por escadinha, entendeu? Degrau por degrau. Então, eu termino aqui nessa aula com essa frase, que motivação é sim importante, você tem que querer, você tem que desejar fazer aquilo e fazer com qualidade, com consciência, adaptando a sua realidade de vida para você obter um resultado, que é o sucesso que você quer. Nesse caso aqui, o que você quer é aprender o inglês, a língua inglesa. E a gente vai ajudar vocês nesse caminho, só que tem também a questão da organização do aluno aí dentro de casa, sobre o planejamento, você adequar o nosso cronograma de acordo com a sua vida também. E você tem que querer. Não basta só, vou comprar o curso, vou começar e vai ficar tudo bem. Não, você tem que querer, você tem que se esforçar, tem que ter um contato diário sim, pelo menos meia hora, 15 minutos, ouvir uma música, ouvir um áudio do texto, só para você estar ali em contato diário com a língua inglesa. Então, pessoal, that's all for today. Thanks. See you in the next class. Ou seja, hoje por isso é só. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. See you. Bye bye, pessoal.